Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Só um minutinho. De esforço, se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6:30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim: mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim: olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. Na vida é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. 2.000 enfermeiras num espaço. E aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela tá mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede algo decisivo. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60, outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet e naquele momento da compra em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase
fiquei meditando. Meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou, filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei, mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou, deve ter uns 88, por aí. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Um grande pensador gaúcho tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, não é a vida que te leva. É a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Interessante. Essa expressão de Aparicio Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais, Mário Quintana, um homem estupendo. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Por isso, quando Disraeli fala a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que imortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele, eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, o Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, não tinha o que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, cada um que decide. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria.
Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Eu não estou aqui. Se você imagina, a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apeganamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel, em latim, significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que, aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos. E aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui. Né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação, e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto. Né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou,
para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão, ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode ser pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio, se vocês não se incomodarem. Eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Uma das coisas mais importantes, e aí você pergunta, como encontrar propósito em meio ao caótico? Isso. Ou aquilo que parece sem sentido, aquilo que é o nojo absoluto, como diria Sartre, Perfeito. ou nada contínuo do Alberto Camus. Né? A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uhum. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Uhum. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria, em que não há sentido aparente, é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir esse propósito. Por isso, meu propósito
Eu quero que eu faça falta. Perfeito. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. Eu quero ser afamado, como eu disse antes, não difamado. Por quê? Vaidade minha. Carpe diem quer dizer, não deixe de aproveitar o agora. Sim. Não viva só o agora. Eu vou dar um ar intelectual à minha Por frase favor. final e citar Agostinho de Hipona. Ele dizia, nós só vivemos o presente. Só que há 3 tipos de presente. O presente do passado, que chama memória, Ok. mas que está com você agora. O presente do presente, que é a percepção do imediato, que é o que você está vivenciando. E o presente do futuro, que é a espera, a expectativa, que também está com você. Mas você só vive o presente, por isso não abrevie teu presente. O que move a pergunta sobre o sentido da vida é a consciência da nossa finitude. Eu só me pergunto sobre o sentido daquilo que faço porque eu tenho noção de que eu não tenho todo o tempo do mundo para, deixando de fazer aquilo, fazer outra coisa que dê certo. Claro. Certo? Se eu imaginasse que eu tenho todo o tempo do mundo, eu poderia me reinventar várias vezes. Mas eu tenho uma finitude. Quando a gente ouve Nelson Cavaquinho cantar sei que estou nos últimos degraus da vida, meu amor. Esta ideia, sei que estou, há momentos em que ela vem à tona. Quando você tem um tempo pandêmico em que a nossa mortalidade ela fica expressiva, quando a gente sobrevive a um acidente, quando a gente encontra a saída de uma agonia, a pergunta vem. E evidentemente que como nós vivemos uma sociedade ruidosa, em que a tecnologia ela não admite que você pare para pensar, e aí te dou um exemplo concreto. Não existindo mobile há 30 anos, se eu ficasse agora numa fila, num banco, ou se eu ficasse agora num outro lugar, parado, não tendo nada para fazer, e portanto não tendo que consultar para ocupar a minha mente ociosa, eu tinha 2 alternativas. Uma, conversar com quem estava perto. E, portanto, ter um contato maior. A segunda era ficar pensando sobre a minha vida. Qual é o momento que eu, Cortella, uso para meditar? Você imaginaria, alguém da área de filosofia para algumas vezes ao dia e fica quase que dentro de um modo monacal, pensando. Não, viagem de avião. Eu sempre viajei muito, quase todos os dias, o período pandêmico restringiu isso ao máximo, mas uma viagem de 3, 4 horas, por exemplo, dentro do Brasil, em que eu possa colocar o meu fone de ouvido, e eu o faço, aí eu deixo sem nada, sem música alguma, apenas para diminuir o ruído que está em volta. Claro que essas questões elas vêm. A grande questão da filosofia ela é de uma abstração que o teu achismo ele vai multiplicar. Por que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que as coisas existem em vez de não existirem? Claro. Certo? A ciência, a arte, a filosofia, a religião tentam responder essa questão. A ciência, a arte, a filosofia e a religião passam o tempo todo em busca de algo que dê sentido. No duplo conceito, sentido como significado e sentido como direção. Então, quando se pergunta de modo brincalhão, como fez Monty Python, qual é o sentido da vida, evidentemente que você pode chegar à conclusão do Jean-Paul Sartre e dizer nenhum. A vida ela é apenas contemplativa. Isso, ou como lembraria Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Ou se a gente olha o que disse o pensamento mais forte no campo da literatura, dentro do Guimarães Rosa, quando lá no Grande Sertão, Veredas, Reobaldo várias vezes diz viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, mas tem um momento que é muito marcante. Numa das vezes, Reobaldo diz viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Ora, esta ideia que nos leva a imaginar a obviedade de um lado e o espanto do outro, Jonathan Swift dizia, qual é a lógica de, num funeral, pessoas tecerem palavras de espanto por aquele mortal estar morto? Ora, esta ideia da nossa mortandade, ela nos leva a perguntar qual é o sentido. Há pessoas que passam a vida sem construir uma razão
e há outras que, ao encontrá-lo, seguem. E eu sempre digo que com a morte a gente não se conforma, a gente se conforta. A gente se conforta. Isto é, uma das características da brasilidade que eu acho muito exuberante é nós sermos capazes de brincar, inclusive, com o trágico. E não é desrespeitoso brincar com o trágico, a menos que ele seja ofensivo. Mas quando o trágico carrega dentro de si uma possibilidade de depuração, de catarse, o humor pode fazer isso. Quando o humor ele não é ofensivo, mas ele é capaz. E o que eu chamo de ofensivo é aquilo que diminui outra pessoa sem que haja da parte dela concordância. A Cláudia, com quem eu sou casado, é gestora de teatro há décadas e ela brinca, e é sério. Ela diz que o teatro é uma mentira combinada. Né? Quem lá está sabe, né, que aquilo tem uma ficção forte. Claro. Quem lá vai sabe disso. Quem no palco está também o sabe. Eu, nas vezes que vi você contando histórias, eu também sou contador de histórias, que sou professor. Sim, acho né? Incrível, assim. Não é que eu identifico naquilo que você fala o que é ficção e o que não é. É que eu não preciso identificar. Uma das coisas gostosas é que eu seja capaz de me entregar a uma apresentação, né, dentro de um espaço teatral, não fingindo que eu acredito, acreditar que eu estou fingindo que aquilo é verdade. Né? E nessa hora, é claro que nós temos que imaginar que a nossa existência ela tem algum sentido. A sobrevivência não é do mais forte, mas é do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, os dinossauros estariam conosco ainda, né, e não estão. Como diz a filosofia, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, no mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial Lê do Ivo. Lê do Ivo dizia, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, né, no dia 14 de março de 1879, um homem genial. Ele disse um dia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Cautela para, no mundo de mudança, não ficar ultrapassado. Com a cabeça num tempo que já foi. Já sei que tá vendo? Por isso que a gente tem que mudar. Atenção, a gente tem que mudar, mas não tem que mudar tudo. A gente tem que mudar só aquilo que não tem mais vitalidade. Usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, proteína e carboidrato. Tem 3 milhões de anos de uso. E foi ele que inventou tudo isso. Mudou tanto, que eu vou contar uma coisa que talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente aqui que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor. Não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. De nada adianta, eu sou professor titular da PUC São Paulo, 20 anos na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, dei aula na GV durante 15 anos e não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro nem para pessoas, nem para empresas, nem para time de futebol. Se vocês imaginarem, mudou no futebol, mudou no negócio, mudou nas nações. O Brasil, vocês já imaginaram?
Em 2010, o Brasil 2010, vendendo para todo lado, linha branca, gente fazendo cruzeiro, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, aeroporto lotado de gente, gente tomando iogurte, né? Vocês já imaginaram? Gente atrás das coisas, comprando carro em 80 vezes. 7 anos depois, nós estamos numa outra condição. A gente estava começando a decolar nas últimas 3 semanas. Aí a carne nos pegou. E de repente muda. E quando você está começando a avançar, a Inglaterra diz que vai sair da comunidade europeia. E aí tem um atentado. Claro, a velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo, não preparado apenas. O mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo, mas preparado para partir. Não mudando o tempo todo, mas preparado para mudar, se for necessário. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu disse: André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que a única maneira de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando incapaz de renovar teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável a ir além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Num mundo de mudança e velocidade, o maior risco é ficar velho. Velho na prática, velho no negócio, velho na maneira de fazer, velho na capacidade de aprender. Você vai jantar em São Paulo amanhã à noite, você não entra no restaurante porque está escrito na porta: temos os melhores fornos micro-ondas de São Paulo. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. Por isso, cuidado. Inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes inovar é dar vitalidade ao antigo. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha. Há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito significa feito por inteiro, feito por completo, isto é, terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver. Porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conheceu o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso de datilografia. Isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. No mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 quilômetros. Não a velocidade, a distância percorrida em campo, numa partida era de 6 quilômetros. Hoje é de 11 quilômetros. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou? A estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento, ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. A sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. E ele será forte se ele for apto, não é que ele se for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza.
A pessoa que tem âncora fica, no meu tempo. Se eu pudesse. O mercado não é mais como era, é óbvio. É a mesma coisa que eu, professor, dizer, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos e dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. O mundo muda e muda com velocidade. Qual que é o risco? Não é ficar antigo, é ficar velho. Velho na prática. Para isso, é preciso algo decisivo. E eu quero aproveitar esses teus 6 minutos de desespero para pensar nessa ideia. Se mudar é complicado e acomodar é perecer, é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisa. O vento favorável. Esse vento que levava o navio em direção ao porto era chamado de obiportus. Obiportus, isto é, que leva ao porto. É daí que vem a palavra oportuno. É daí que vem a palavra oportunidade. Oportunidade é quando você pega o vento favorável. Isto é, quando você pega aquele vento que te conduz a um lugar que te dá alternativa. Porque portus em latim é porto ou porta. E o que é um porto ou uma porta? É uma saída. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella, você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras. Mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. Esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte, no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar, esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos. Espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio.
Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite. Você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tesas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade. Steve Jobs não terminou faculdade. Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta. Tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem, é construirmos uma trilha de propósito em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte. Coisa que é chata, eu nasci em Londrina, como disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. Esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saía às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube, você ia andando para casa sozinha ou sozinho, você ouvia passos de outra pessoa, você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muro de igreja ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar. Se ouve passo de outra pessoa, diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou e começou a achar que eu posso fazer. A vida é assim, eu faço o que eu posso. Interessante.
Porque essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar. Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Pra quem? Por que pentear o cabelo e a barba? Pra mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou vou sair no domingo, eu vou pra FAAP assistir uma palestra, ou fazer uma palestra. Não vou arrumar a cama. Pra quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o Museu FAAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, que falta Tarcísio Meira mostrar? O que falta Jô Soares mostrar? O que falta Natália Timber mostrar? O que falta? Ele podia dar pro gasto, mas não. Né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar um lugar e o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo o horizonte, em qualquer área. No âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse no lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes.
E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de